Opa! Vamos lá, galera. Voltamos. Bora. Você que está aí pro fundo, por favor, se puder dar uns passinhos para frente. Sentar um pouquinho mais próximo, nossa aula vai começar. Você que está acompanhando de casa, permaneça aí. Eu estou vendo aqui que tem algumas pessoas online. A Beatriz, a Jusilene, a Angélica, a Simone da Hora. Se tiver mais gente online aí, manda alguma coisa aí no chat. Manda um oi, paz, não sei. A gente quer participar com você que está participando online também. E você que está aqui presencialmente, é só pedir um favor, se puder um pouquinho mais para frente, porque a gente vai estar um pouquinho mais próximo, vai ter um momento ali de compartilhar algumas coisas. Vai ser bem importante para a gente, amém? Amém? Ah, então tá bom. Bom, hoje é a nossa aula de Tiago. Vocês lembram em qual capítulo a gente parou? Qual? Capítulo 3, a gente parou na metade ali, metade para o final do capítulo 3. Hoje é uma aula que vai ser 5 versículos, até fiquei pensando depois, porque a gente fez uma aula bem específica assim, mas foi o Espírito Santo que nos guiou, então eu tô bem feliz. Então, hoje o nome da nossa aula é Sabedoria do Alto. Ela é baseada em Tiago, capítulo 3, do 13 ao 18, e nós leremos juntos. Amém? Para você que está aqui presencialmente, vou pedir só uma atenção também específica, que é o seguinte. Vai passar com vocês aí uma pranchetinha, só coloca o seu nome, que é a nossa chamada, a nossa lista. Amém? Isso é para quem está presencial, não vai te atrapalhar, não vai tirar sua atenção. É só pegar e passar para o amiguinho que está do lado, tá bom? Bom, antes de começar a aula, vamos orar? Pai, obrigado por esse momento, obrigado pelo tempo de comunhão que o Senhor tem nos dado, obrigado pelo que o Senhor tem nos feito, obrigado por aquilo que o Senhor vai falar, que não seja aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Pai, transforma o nosso coração a fim de encontrarmos na Tua palavra quem Tu és, a fim de que nossa vida e todo o nosso ser seja transformado mediante a Tua vontade e a Tua verdade. Deus, obrigado por tudo, fala conosco, nos dê sabedoria do alto, em nome de Jesus. Amém. Estou respirando forte aqui, mas vai dar bom. Bom, como eu disse para vocês, a gente vai ler Tiago, capítulo 3, do versículo 13 ao 18. Eu vou ler junto com vocês, a gente vai ler ele inteiro. Aí depois a gente vai voltar e comentar algumas coisinhas ali, amém? Então vamos lá. Tiago, capítulo 3, versículo 13, que diz assim: Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre, pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tende amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorie e nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderável, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto de justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Amém? Talvez a sua versão esteja um pouquinho diferente, mas o contexto geral é o mesmo. Amém? E antes de começar essa aula, eu quero até alinhar algumas coisinhas com vocês, os objetivos das nossas escolas bíblicas, o porquê da gente estar estudando o livro de Tiago. Quando a gente vai montar as aulas, a grade curricular, primeiramente a gente ora, né, é bom, super recomendo. A gente entende aquilo que Deus está falando para a nossa igreja, para a nossa comunidade local. E sim, nós olhamos para a Bíblia, buscamos ali entendimento. Para essa aula especificamente, eu utilizei esse livro aqui, de introdução e comentário ao livro de Tiago. Também tem várias bíblias de estudos, particularmente eu gosto dessa daqui, a Bíblia de Estudo do Expositor. Tem outras também, e está tudo certo. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Bom, primeiro, para vocês entenderem que a gente não tira as coisas assim do nada. Mas também para mostrar o seguinte, muitas vezes a gente coloca dificuldade demais para estudar e ler a Bíblia.
Então, eu comentei agora há pouco com vocês, poxa, para preparar essa aula a gente ora e tudo mais. Aí eu busquei um livro de apoio de comentário bíblico, li uma Bíblia de estudo. Aí você vai falar, viu, por isso que eu não estudo a Bíblia, porque eu não tenho esse livro aqui. É porque eu não tenho uma Bíblia de estudo. Então, assim, não é desculpa, tá? A Bíblia é o suficiente. E você não só pode, como deve, ler a Bíblia na presença do Espírito Santo, do próprio autor. Então, talvez neste momento você ainda não tenha uma Bíblia de estudo. Não tem problema. Você tem uma Bíblia, então leia a sua Bíblia. Chame pelo Espírito Santo, pela presença de Deus e busque entendimento. E não só você dentro do seu mundinho. Por exemplo, aqui na igreja nós temos os GCs, os grupos de crescimento. Então, aproveite esse momento de comunhão e compartilhe aquilo que você está aprendendo com as outras pessoas. Na sua família, com seus amigos. Então, assim, poxa, eu vivi um versículo aqui, achei tão bacana, por que não compartilhar com as pessoas? Isso também faz parte do estudo. Aquilo que a gente aprende, a gente compartilha. Isso é muito comum no nosso dia a dia. Eu vejo uma coisa e falo, poxa, nunca pensei por esse lado. Aí eu converso com o pastor, converso com o fulano, com o beltrano, eles me trazem outro ponto de vista, uma outra visão sobre aquilo, que complementa aquilo que eu estou pensando. Eu falo, poxa, que legal. Então, acho que um dos primeiros pontos, até antes de entrar de fato na matéria, é incentivar vocês a lerem a Bíblia de forma muito simples. Porque durante algumas aulas, às vezes a gente fala, o original da palavra grega tal. Aí você fala, nossa, então para estudar a Bíblia eu preciso entender do grego como um todo, eu preciso de um dicionário. Se você tiver um dicionário bíblico, é super legal. Mas se você não tiver, você não vai estar impedido de ler a Bíblia. O Espírito Santo, ele faz a obra na sua vida e te dá entendimento. E outra, não é só você sozinho, tá? Senão a gente cria umas teorias muito miraculosas assim, que não tem nada a ver. Por isso que é importante nós estarmos em comunhão, em igreja. Às vezes a gente entende uma coisa meio errada e é nesse momento de ensino, nosso momento ali, às vezes até de discipulado, tá ali 1 a 1 com uma pessoa, a pessoa fala, poxa, você entendeu isso errado, hein? Não é bem isso que a Bíblia está dizendo, tem um contexto e tudo mais. Então, só para vocês entenderem, sim, sempre que possível, se aprofunde no conhecimento, veja o contexto histórico, geográfico, isso é importante, busque um comentário bíblico, mas se no momento você não tem isso, isso não é impeditivo para você não estudar e não ler. Tudo certo? Então tá bom, porque depois eu não quero ver a gente falando, eu não consigo ler a Bíblia porque eu não entendo o grego. Ô meu amigo, o que tem em português de tradução é muito simples. Você tem Almeida Corrigida Fiel, que é uma linguagem mais culta, e você tem NTLH, que é uma linguagem mais fluida ali, mais simples também. Então assim, desculpa, a gente não tem, amém? Então vamos lá. A gente leu aqui no livro de Tiago, no capítulo 3, a partir do versículo 13, ele começa dizendo assim, quem dentre vós é sábio? É uma pergunta. Quem dentro de vocês é sábio e entendido? Então, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, quando eu estava estudando essa parte, eu estava aqui fazendo algumas anotações e eu percebi que ele utilizou a mesma fórmula anterior. Quando o Tiago vai falar sobre fé e obras, ele não fala que sobre a nível de salvação, né, que você tem que fazer algo para ser salvo, mas ele diz que todo salvo, por já ser salvo, ele faz boas obras. É que nem assim, todo pé de limão dá limão. É natural. Então, toda pessoa que está em Cristo produz boas obras. Toda pessoa que tem fé em Cristo, melhor dizendo, ela produz boas obras. Não porque a pessoa é boa, porque Jesus é bom. E Ele transforma a nossa vida e automaticamente as coisas começam a mudar na minha vida. Bom, a gente viu isso lá na outra aula, tudo certo. Aí aqui, ele pega o mesmo parâmetro, ele fala assim, olha, quem dentre vós é sábio? Talvez você pense assim, não, Tiago está falando especificamente para os mestres. Existem alguns teólogos que até acham isso, mas a grande maioria diz que não. Diz que Tiago está dizendo para as pessoas de forma em geral. Ele pergunta assim, quem de vocês aí é sábio? Bom, já que vocês são sábios, mostrem isso através das obras em mansidão. Não é qualquer obra, tipo, eu sou sábio. Não, olha o que eu escrevi aqui, eu escrevi esse livro. Eu sou sábio, olha, eu fundei uma igreja. Eu sou sábio, minha obra é essa e aquela. O que o Tiago está dizendo aqui? Olha, mais do que mostrar uma obra, mostra a sua obra em mansidão. Eu gosto muito aqui no Novo Testamento, a régua, assim, ela é sempre mais alta, né? No Antigo Testamento, a lei dizia, né? Para você não se deitar com a mulher do próximo, para você não matar e etc. Quando Jesus chega, ele não abole isso, ele sobe um pouquinho a régua, ele fala, olha, se você xingar e odiar o seu próximo, você já é um homicida. Ficou um pouquinho mais difícil.
Ele fala, olha, se você olhar para a mulher do próximo e desejar, você já é um adúltero. O pessoal, não, peraí, mas eu não deitei com ela, não, a lei... Então, só de você olhar, porque a intenção do coração também conta muito. Então, assim, quando a gente olha agora para Tiago comentando isso, ele vai falar, olha, mais do que ter sabedoria e ter obra, é obra em mansidão. Não é qualquer coisa. Você está falando, mas por que focar nisso? Eu consigo fazer um paralelo muito rápido e prático com o nosso dia a dia. Eu não sei se vocês já conheceram ou já foram assim, não serão mais em nome de Jesus, as pessoas que às vezes até têm boas intenções, eu vou pôr entre aspas assim, porque elas não são boas. Então você vê, a pessoa vê uma coisa errada, ela quer corrigir. Quando você está corrigindo alguém, é uma obra que você está fazendo. Então, poxa, tem algo errado, eu vou corrigir. Só que a gente corrige de uma forma não cristã. Quer um exemplo disso? Eu vou contar algo que aconteceu lá em 2015 e 2016. Eu estava numa empresa e a moça do RH era amiga minha, só que ela não era evangélica, ela era católica. E ela seguiu uma página do Facebook, que não vou nem dizer o nome, que a página era de crentes que passavam o dia inteiro falando mal de crente. Então a página pegava vídeos e falava assim, olha só o que esse pastor está falando. Daí botava um trecho do vídeo. Aí depois um textão, onde já se viu isso, porque o verdadeiro evangelho não é isso, aquilo. Aí você fala, poxa, que legal, ó, o cara está mostrando o verdadeiro evangelho nessa postagem. É uma obra, mas é em mansidão. O resultado disso a gente vê no resultado, né? Porque essa menina olhava essa página do Facebook, virava para mim e falava, olha aqui, Jonatas, você é crente, né? Olha o que os crentes estão fazendo. Ó, e o dono dessa página aqui é crente, nem vocês se suportam entre vocês, né? Nossa, não, porque eu realmente estou na verdadeira igreja, porque na minha igreja não tem isso, não. Olha isso daqui, ó, olha isso aqui, ó, todos os crentes são assim, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Supostamente o que aquela página estava fazendo era denunciar as coisas erradas, que supostamente era super legal. Mas a forma como essa obra estava fazendo, e o resultado disso, não era. Eu não estou falando que você tem que compactuar com coisa errada, eu não estou falando que você tem que falar, é verdade, pode vender terreno do céu. Não é isso. Mas quem disse que aquilo que fazemos, ainda que travestidos de boas obras, é realmente boas obras? Eu vou continuar com vocês. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorie e nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. É terrena, animal ou de natureza humana e diabólica. Porque onde há inveja, espírito factuoso, ali há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderável, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto de justiça semeia-se na paz, para os que exercitam em paz. Acho que não precisa falar muito, mas eu vou falar. Mais do que falar algo, é a forma como nós falamos. Se a gente olhar para a história, para a nossa história mesmo, a gente vai ver diversas guerras, diversas coisas acontecendo, que as pessoas pegaram um versículo da Bíblia para justificar o próprio erro. E a Bíblia nunca foi a favor daquilo. As pessoas tiram de contexto algo e vai lá cometer um crime. Vai lá cometer um preconceito. Fala, não, porque isso, aquilo. Não está correto. E quando a gente olha para esse texto aqui de Tiago, é justamente disso que nós estamos vendo. Às vezes, de fato, é uma denúncia contra algo, só que dentro do nosso coração, a gente não está preocupado em tratar e cuidar do próximo. A gente está preocupado em estar certo. E isso eu vi acontecer muito na minha vida, até de alguns amigos meus também, que de fato existiam algumas coisas erradas, existiam coisas a melhorar, mas o objetivo das conversas, o objetivo daquilo como um todo, não era a construção de algo, era só para destruir e mostrar como o outro está errado. Exemplo, eu e o Rodrigo temos ali uma linha de pensamento um pouquinho diferente, vamos supor que a dele está errado. Ao invés de eu chegar em amor e falar, olha, isso aqui está errado por causa disso, etc. Só um exemplo, eu vou lá no Facebook e falo, onde já se viu, esses crentes, isso, aquilo, e jogando em direto e criando todo um espírito factuoso ali dentro. Primeiro, eu de fato estou preocupado com o Rodrigo, ou estou preocupado em me mostrar como um grande sábio? Vamos ler lá no começo que ele diz de novo? Olha, ele diz assim, quem dentre vós é sábio e entendido? Então mostre pelas suas obras em mansidão. Qual obra que eu estou tendo agora?
eu estou tendo uma obra, que de mansidão não tem nada. Eu estou mais preocupado em estar certo, e não só estar certo, e me mostrar como certo, e mostrar como eu sou o auge de tudo que há de perfeito, e cristocêntrico, e bíblico, e o outro está errado. Eu estou preocupado mesmo com o outro? Eu estou preocupado em mostrar o quanto eu estou certo? A gente precisa urgente rever a nossa vida nesse aspecto. Óbvio que não devemos e não podemos compactuar com o pecado, com aquilo que é errado. O que a Bíblia diz que é errado, continua sendo errado. Ninguém está passando pano para pecado, ninguém está passando coisa para errado. Mas quando eu cito algo, eu estou de fato querendo cuidar do próximo? Ou estou querendo mostrar como eu sou bom e o outro é ruim? Então a gente precisa urgente rever a nossa vida individual mesmo. E ver o que eu estou falando, eu também estou vivendo? A minha obra é obra em mansidão? Porque se não for, Tiago mesmo vai falar, não é uma sabedoria do alto. É até uma sabedoria, mas ela é terrena, diabólica, humana. Ela não é do alto. E Deus nos convida a ter uma sabedoria do alto. A sabedoria do alto, ela é muito legal, porque ela humilha a nossa vida. Por quê? Quando a gente vai ver até mais para frente, lá em Tiago, ele vai falar assim, que nós devemos nos humilhar perante Deus. A sabedoria de Deus nos mostra o quanto nós somos imperfeitos, quanto nós dependemos dele. Isso é totalmente, entre aspas, humilhante. Porque na nossa vida, no nosso contexto, na nossa cultura, e isso de diversas culturas terrenas, tá? Pode mudar país, etc. Mas de forma geral, o ser humano sempre quer ser independente. O ser humano sempre quer estar certo, ser independente, e ser sustentável, e estar longe das outras pessoas, e enfim. E quando a gente fala de vida com Deus, nós nos tornamos inteiramente dependentes de Jesus. O pastor citou o Salmo 23. Salmo 23 diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em outras traduções, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Quando a gente vê o contexto do Salmo 23 como um todo, a gente primeiro entende o porquê que Davi está escrevendo aquilo. Primeiro no contexto geográfico ali, quando ele fala, deitar-me faz em verdes campos, não é um campo verde que nem ali fora, cheio de gramadinho bonito. É um campo árido que tem um pouquinho só de matinho. Como que funciona? Quando Davi escreveu aquilo na época dele, na região onde ele está, no Oriente Médio, que é um clima semiárido, não é que nem aqui no Brasil, o pastor ele acompanha as ovelhas, ele cuida da ovelha. Quando o pastor sabe, o pastor entende, tá? Ele sabe que a ovelha está cansada, está com fome, ele para descansar, ele procura um repouso. Quando ela vê que ela está com fome, você olha aquele campo todo árido, cheio de pedregulho e tal, você fala, gente, de onde que ele vai tirar a comida daí? O pastor, por já cuidar de ovelha, entende daquilo, ele vai mexendo em algumas pedras, ele puxa, geralmente embaixo dessas pedras tem alguma vegetaçãozinha. As ovelhas vão comer naquilo. O que isso quer dizer? Que quando você precisar, o Senhor entra com providência na sua vida. Quando a gente ora aqui no começo da aula, a gente até sempre ora isso, né? Senhor, fale aquilo que nós precisamos, não aquilo que queremos. Gente, às vezes a gente quer uma mansão com 3 piscinas, 9 quartos, etc. Mas é aquilo que você precisa hoje? Não. Então, contente-se aquilo que você precisa, porque aquilo que você precisa, Deus sustenta. Amém? Só para falar também, se alguém aqui quiser fazer algum comentário, levantar algum ponto, alguma dúvida, só levantar a mão, que o João Rodrigo leva o microfone, tá bom? Se de casa também, se tiver algum comentário, alguma dúvida, é só mandar aqui no chat, estou acompanhando, que a gente comenta aqui, beleza? Amém? Bom, então vamos voltar aqui de novo no livro de Tiago. Estava no começo, né? Tudo bem que é 5 versículos, mas vamos lá. Ele diz assim, olha, a gente primeiro está falando das boas obras, né? Que se alguém de fato é sábio, ele vai fazer as boas obras. E só para constar, gente, todo ser humano produz obras. É inerente a gente. Assim como as pessoas que têm perna caminham, as pessoas que estão vivas respiram, o ser humano produz obra. A diferença é que aqueles que estão em Cristo produzem coisas boas, não porque elas são boas, mas porque o Espírito Santo está nela, é algo meio que natural. As pessoas que não estão em Cristo vão produzir obras carnais. Acontece. Não deveria, mas acontece. Bom, seguindo aqui, ele vai dizer, mas, um contraponto, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorie e nem mintais contra a verdade. Ele diz no próximo versículo, essa não é sabedoria que vem do alto, ela é terrena, animal e diabólica. Ou em outra versão vai estar escrito assim, essa sabedoria é do mundo, é da nossa natureza e é diabólica. Bom, o que isso quer dizer? Primeiro, ele chama a atenção da galera, que ele fala assim, olha, vocês não estão sábios? Então mostre as suas obras em mansidão.
Se vocês não têm obra em mansidão, ele diz aqui, não minta contra a verdade. Como assim? No meu entendimento, Tiago está chamando as pessoas aqui ao arrependimento. Tiago não está chegando com os 2 pés no peito falando, vocês não prestam, vocês não... Ele está falando, olha, existe um parâmetro para saber se tem sabedoria ou não. São as obras em mansidão. Se você não tem essa obra em mansidão, você está falando que tem, você está mentindo. Então pare de mentir e reconheça esse erro. O que Tiago está chamando o povo aqui é, olha, se a sua vida não está condizendo com a palavra de Deus, então vamos pôr a casa em ordem? Vamos estruturar essas coisas? Em outras palavras, não é só Tiago dizendo, é o Espírito Santo chamando a igreja para colocar a casa em ordem, para colocar a vida em ordem. Mais do que fazer qualquer tipo de obra, é ser levado pelo Espírito Santo. Como eu estava falando antes até sobre a questão de obra e qual é de fato o interesse nisso, se a gente quiser exemplificar também, como a gente identificar na nossa vida, não é na vida dos outros, é na nossa vida, se de fato aquilo que a gente está fazendo está tendo um bom resultado, é a quem nós estamos servindo. Exemplo, quando eu vou corrigir ou trazer uma palavra, ou trazer um ponto de vista, eu de fato estou servindo o próximo? Eu estou dando suporte ao próximo? Ou eu estou me servindo e me colocando como destaque? Exemplo, se tem algum irmão que está errando, não é para você passar pano para o erro. Mas quando eu vou conversar com esse irmão, quando eu vou tentar ajudar, eu estou de fato servindo esse irmão ou estou mostrando o quanto eu sou bom? Eu posso usar o mesmo versículo bíblico, mas qual é a intenção e como que eu construo isso através do Espírito Santo? Se for através do Espírito Santo, isso vai dar suporte e vai dar caminho para essa pessoa. Quer um exemplo disso? Discipulado. Quando de fato me preocupo com as pessoas, eu busco, eu oro por elas, eu instruo elas quando necessário, se eu tiver autoridade para isso, e eu caminho com elas. Quando eu não estou interessado nas pessoas, estou interessado em mim mesmo, eu posso usar os mesmos versículos bíblicos, só para destruir as pessoas. Um exemplo claro para a gente identificar quando uma pessoa de fato está querendo viver o verdadeiro evangelho, é mais do que ter os clichês gospels, vaso, varão, ou falar cristocêntrico, não, nada disso não. É o quanto eu de fato estou servindo as outras pessoas. Através da minha vida as pessoas têm conseguido orar mais ou entender a Bíblia? Eu sei que vocês convivem com pessoas, tenho certeza absoluta que vocês convivem com pessoas que não têm o hábito de ler a Bíblia ou que têm dificuldade de entender algum texto. Eu sei que vocês convivem com pessoas que às vezes compartilham vídeos no Reels, no TikTok, que é umas besteiras que você fala, meu Deus, isso não está na Bíblia, de onde essa pessoa tirou isso? Mas você se dispôs a chegar nela e falar, olha fulano, vamos... Eu vim de igreja pentecostal, a gente falava isso. Vamos fazer uma campanha de oração? Ou aqui na igreja, olha, vamos fazer um devocional junto? Quantas vezes a gente fez isso? Nos últimos 3 meses, quantas vezes você parou o seu dia, ou você viu no Instagram, ou numa conversa, alguém falando besteira, e você parou e falou, poxa, essa pessoa falou uma besteira, né? Por que não marcar um almoço com ela e conversar com ela sobre isso? Quantas vezes nos últimos 3 meses você parou e orou por uma pessoa? De fato, falou, poxa, fulano tá... Já sei, vou orar por essa pessoa aí. Porque assim, a gente está muito apto e muito fácil a chegar com voadora numa pessoa e falar, você está errado, você... Não. Tá, mas vou pegar os últimos 3 meses aí. Quantas vezes você falou assim, poxa, sempre que eu vou fazer meu devocional, eu vou orar pela vida do Joãozinho. Porque assim, a gente não quer servir as outras pessoas, a gente quer mostrar como a gente está certo. A gente quer mostrar e falar assim, nossa, aqui ó, eu entendo de Bíblia, 20 anos de crente aqui, não sei o quê. Glória a Deus por isso, senão você pega tudo isso de crente, tudo que você sabe de Bíblia e serve a outras pessoas. Mas a gente não quer, né? A gente quer lacrar, a gente quer imitar, a gente quer fazer frase de efeito e, olha aqui como é que eu sou bom. Show de bola. Mas isso que você é bom, não é mansidão e não serve a outras pessoas, é fogo, é palha para ser queimada no fogo, não serve para nada. Como eu disse antes, até em relação à Bíblia, livro, se você tem, glória a Deus, leia, compartilhe com outras pessoas. Mas se você tem isso aqui, lê, fica inchando, parecendo um baiacu, sabe? Aquele peixe que incha assim, é venenoso? Aí a gente é igual, a gente fica inchado e venenoso. Não alimenta ninguém, não ajuda ninguém e fica ocupando espaço. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para servir outras pessoas. Aí Tiago vai dizer aqui, olha, se você tendes essa amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorie e não minta contra a verdade. A palavra verdade aqui é a mesma que Jesus usou lá no sermão, lá nas palavras dele, quando ele diz, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Então eu posso entender aqui que, olha, não minta para Jesus falando, olha como é que eu sou bom. Chegue no momento de oração mesmo, de devocional, fala, Senhor, eu preciso ser remodelado por Ti. Eu até tenho uma sabedoria terrena, mas eu preciso que ela seja convertida numa sabedoria do alto. Eu preciso servir outras pessoas, porque só ficar juntando conhecimento e não servir outras pessoas não serve de nada. Amém? Bom, aqui eu vou dar um exemplo muito pessoal, quando eu falar de amarga inveja, vou falar de um momento difícil da minha vida. Difícil não, eu que era difícil, mas vamos lá. Eu era de outra igreja, acho que eu tinha uns 14 anos. Eu falava, vai, Senhor, quero falar em línguas. E ficava lá, Senhor, quero falar em línguas, eu orava. Nada acontecia. Eu falava, não, mas eu vou buscar, vou falar em línguas, vai ser muito legal e não sei o quê. E o que aconteceu? Uma vez estava numa vigília, tinha um amigo meu, era recém-convertido. A gente estava na vigília, ele estava orando, e ele começou a falar em línguas. Primeira coisa que me vem na mente, como assim? Pulou fila? Não, gente, tá errado isso daí, não. Só que a gente tenta travestir as nossas invejas. Não, mas está errado, isso aí é meninice, isso daí está fingindo. Olha que vergonha, na casa do Senhor a pessoa fingindo esse tipo de coisa, olha. Né? E até abrir um parênteses aqui para vocês, quando aqui no livro de Tiago diz assim, tendes amarga inveja, a palavra no português a gente consegue traduzir como inveja. No original, essa mesma palavra pode ser usada para zelo. Então tem uma passagem da Bíblia que fala que o zelo do Senhor consumiu, não sei o quê. É a mesma palavra. Você fala, poxa, mas lá é bom, por que aqui é ruim? Primeiro, porque aqui é amarga, não é qualquer tipo de coisa. É uma amarga inveja, um amargo zelo. E é um zelo que não serve para servir a Deus, não serve para servir ao próximo. Serve para servir a nós mesmos. No meu caso, eu queria muito falar em línguas. Quando eu vi alguém passando por isso, eu falei, não. Eu fingi que tinha um zelo, era uma amargura, um espírito faccioso. Aí, detalhe. Aqui até fala, olha, sentimento faccioso em vosso coração. Sentimento faccioso é aquele tipo de gente que fica assim, ó lá fulano, ó. Não é crente não, viu? Não sei o quê. Aquela pessoa fica plantando discórdia. Eu não cheguei a esse nível, só que eu estava lá na parte da amargura, da inveja amarga. Eu estava assim, não, está errado. Não, isso, não. Não, Senhor, não sei o quê. E uma coisa que eu aprendi é que é sempre bom orar, né? Mesmo quando a gente está descontente com algo, quando a gente não concorda com algo. Aí eu fui orar para Deus, eu falei, não, Deus, está errado, onde já se viu, a pessoa nem batizou, nem nada, não, acabou de chegar e não sei o quê. Aí Deus me deu falou, quem é você para falar alguma coisa para mim, que eu distribuo os dons, você está achando que está onde? Mas no fim das contas, assim, eu estava podre de inveja, eu nem compartilhava isso com ninguém, tá? Ficava só eu, depois eu contei para Deus, mas eu estava ali, é como se fosse uma ferida. Um momento meio nojento agora, mas vocês vão imaginar. Como se fosse uma ferida não tratada, que você encobre. Aí vai gerando pus. É super nojento, é fedido, é horrível. E aquilo vai causando o quê? Uma infecção. Se você não tratar, vai fazer o quê? Vai ficar gangrenado, aquilo vai ficar horrível. E às vezes na nossa vida a gente faz exatamente igual. A gente está lá com inveja, com amargura, a gente fala, não, isso é justiça. Não é que eu estou com inveja, é que fulano não já se viu, fez coisa errada a vida inteira e agora está aqui. Aonde a gente tenta ficar arrumando desculpa, daí a gente vai procurar na Bíblia, não onde já se viu, não, porque isso aí é meninice, eu não acredito nisso, porque Deus disse aquilo, e fica procurando motivo. É como se fosse uma ferida, vai criando pus, vai criando aquela nojeira, a gente vai encobrindo. Bom, Tiago fala que para a gente não se gloriar nesse tipo de coisa. Às vezes, a gente está corrigindo, não porque a gente quer corrigir, é porque a gente está com inveja mesmo. A gente vê algo acontecer, a gente fala, não concordo com isso, vou lá falar a verdade da Bíblia para aquela pessoa. E às vezes a gente está errado ainda, está com o coração podre, nojento, ainda quer falar alguma coisa. Eu já fui esse tipo de gente, só para constar, tá? Então não é legal, não recomendo. Se você está sendo assim, volte para Cristo. Se você não está sendo assim, permaneça em pé, cuidado para que não caia, porque isso não é legal, não gera bons frutos, não gera nada de bom, e sua vida fica uma porcaria, fica estagnada. Enquanto eu estava dessa forma, minha vida não fluía. Eu estava no culto todo dia, literalmente todo dia, que lá tinha culto todo dia, estava nos eventos, estava em tudo, mas durante esse período que eu estava com meu coração amargurado, cheio de inveja, nada fluiu. Deixa eu falar para vocês, a gente pode estar ali, ó, e para olhar e falava, nossa, Jonatas, como você é legal, cheio de Deus, o quê? Mas meu coração estava podre. Então,
está na igreja, está servindo nos ministérios, está em liderança, está com cargo, não significa nada. Se a gente não cuidar do nosso coração, a gente pode estar podre. E o pior disso é que chega um momento, assim como uma ferida, que esse negócio estoura, dá 3 vezes pior. Então, prefira ser tratado hoje por Deus. Porque lá na frente pode ser muito pior. Então, a parte boa é que Deus, Ele é longâmino, Ele é misericordioso, mas isso não é desculpa para a gente não ter vergonha na cara. É justamente por esse motivo que a gente tem que buscar agora a misericórdia de Deus. Amém? Bom, se alguém quiser comentar alguma coisa, só levanta a mão, tá? Senão a gente permanece aqui. Amém. Eu estou acompanhando aqui esse comentário online. Tudo certo, gente. Bom, aí Tiago ele faz um comparativo. Existe uma sabedoria terrena, uma sabedoria que vem do alto. Busque a sabedoria do alto, para começo de conversa. E aí, se a gente lembra do primeiro milagre de Jesus, que ele transformou água em vinho. Se a gente lembrar de outros milagres, que ele fez paralítico andar, que ele fez cego enxergar, a gente acha que ele não pode tratar o seu coração? Ele não só pode, como ele quer. Então, busque. Ah, mas é impossível, eu já nasci assim. Acho que até o livro de Jó vai citar aqui, o homem que nasce errado, permanece errado e tal, na lógica humana. Mas o que diz lá em Lucas? Que para Deus, nada. Nada é nada. Nada é impossível. Então, Deus que transformou água em vinho, Deus que faz milagres, é o Deus que muda a nossa vida. Só a gente lembrar lá de Tiago, que é irmão de Jesus, e ele meio que era uma pessoa difícil, ali a gente viu isso lá na primeira aula. Teve a vida mudada, gente? Quem dirá nós? Se eu tive minha vida mudada e está sendo mudada continuamente, gente, vocês também não só podem como devem. Bom, daí seguindo aqui ele vai dizer, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica, porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação de toda obra perversa. Como disse para vocês, obra sempre vai existir. O ser humano, ele faz coisas. Ponto. A diferença é que quem está com Cristo, por estar com Cristo e pelo Espírito Santo de Deus, vai fazer coisas boas, não porque a pessoa quer, etc., porque é natural. E assim como uma pessoa que não está em Cristo, naturalmente vai fazer coisa errada. Mas ele vai dizer aqui que aonde há inveja, espírito faccioso, ali há perturbação. Muitas vezes a gente está num ambiente, reclama que fulano é chato, que fulano é isso, fulano é aquilo, e às vezes o que está faltando é a gente ser transformado, e não o ambiente em si. O ambiente ali está ali para nos moldar, nos lapidar, assim como o ferro afia o ferro. A palavra diz que às vezes as pessoas vão ser usadas para nos afiar. Então, em vez de querer mudar as pessoas, busque em Deus a mudança no seu coração. E daqui vai dizer, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderável, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Eu vou abrir um parênteses aqui, eu vou pedir para alguém de vocês abrir o livro de Gálatas. Gálatas 5. Que por sinal é o que a gente está estudando durante os cultos, mera coincidência ou não. Mas Gálatas 5, do 19 ao 25. Aí eu vou pedir para alguém ler. Quem topa ler aí para a gente? Só levanta a mão. Pode ler, por favor. Até o 25, eu esqueci de falar. Muito obrigado. Bom, aqui a gente está falando do fruto do Espírito. E aqui em Tiago, a gente leu uma outra coisinha, que era... que são as características da sabedoria que vem do alto.
elas são muito parecidas. Alguns teólogos vão dizer que são as mesmas, outros vão dizer que não, mas o momento aqui da discussão não é nem esse. O ponto é, a sabedoria que vem do alto só vem através do Espírito Santo de Deus, não vem da gente. O fruto do Espírito é o fruto do Espírito, não é da gente também. E é legal quando ela leu, que ali no livro de Gálatas ele faz um comparativo, né? O que é o fruto da carne e o que é o fruto do Espírito. Aqui em Tiago a gente viu o que é a sabedoria do alto e o que é a sabedoria terrena. Isso, querendo ou não, está inteiramente ligado. Então, como a gente leu aqui agora há pouco, Jesus, como a gente leu aqui agora há pouco, né? As coisas da carne está diretamente ligado à inveja, em resumo, as coisas, o fruto da carne ou sabedoria terrena está diretamente ligado em como nos servir, em como aquilo é bom para mim, como se eu fosse o centro do universo. Quando a gente está falando das coisas do Espírito, a gente está falando sobre adoração a Deus, o quanto aquilo serve a Deus. E automaticamente aquilo que serve a Deus vai respingar nas outras pessoas e vai servir ao próximo. Por quê? O primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, e toda a lei se resume a isso. E por que essa ordem? Primeiro que Deus é a coisa mais importante. E se de fato eu amo a Deus, eu amo as coisas que Deus ama. Pode, João Rodrigo, cadê? Traz o microfone aqui, ele vai fazer um comentário. Aqui. Pode falar. Recordando, está aqui pensando que a palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 1, que o princípio do saber é temor a Deus. Então, às vezes eu fico pensando, por todo o conhecimento que nós temos, teológico ou bíblico, etc., acadêmico, mesmo nós fazemos as coisas porque nós não pensamos em ter temor a Deus, né? Então, abrimos nossa boca, aquilo que eu falo, né? Eu costumo falar que a boca é a condenação da alma, né? O falar, né? Então, nós não paramos para pensar nisso, por isso que avançamos, aí caímos em todas essas questões que estão sendo faladas agora, né? Então, a gente passa o trator em cima e assim vai, né? Porque não pensamos que, mesmo sabemos que o fruto do Espírito é tudo isso, mas não tendo um temor a Deus, nós estamos falando que é carnal, maligno, e aquilo que está no nosso coração. Exatamente, eu ia comentar justamente sobre isso. Eu nem citar essa parte, mas é justamente sobre isso. E é legal você trazer esse versículo de Provérbios que fala que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Que uma vez eu vi um pastor comentando, falando assim, sobre inteligência e sabedoria. Inteligência é você saber que tomate é fruta. Sabedoria é saber que você vai pegar um suco de tomate, pôr um monte de açúcar e tomar ali junto com o hambúrguer do Burger King, por exemplo. O que isso quer dizer? Bom, uma pessoa não estudada, uma pessoa que não tem mestrado, pós-graduação, se ela tiver de fato temor a Deus, ela pode ser uma pessoa sábia sim. Ela pode não saber de fato o nome das estrelas, das constelações, ela não pode saber lá os níveis lá da terra, lá do manto, não sei o quê, ela pode não saber o ciclo da água, mas por ela temer a Deus, ela pode ter sabedoria e evitar de pecar e ter frutos do Espírito. E uma pessoa que pode ter lido a Bíblia várias vezes, ter feito um monte de coisa, saber não, né? Ter muita inteligência sobre isso, se ela não tiver temor a Deus, como está acontecendo hoje em dia, tem gente que já leu a Bíblia várias vezes e tem a cara de pau de falar assim, não, mas aqui na verdade está dizendo isso, mas foi Paulo que disse, não foi Jesus. Então, assim, eu até entendo, né, o contexto histórico, não sei o quê, pipipipopó, e fica tentando santificar o pecado. Deixa eu falar para vocês, oração nenhuma santifica pecado. Pecado continua sendo pecado. Como foi lido ali agora há pouco, as obras da carne continuam sendo obra da carne. Nada muda. Ah, mas eu não concordo. Discorde aí do seu lugar, porque a palavra de Deus permanece imutável. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e vai continuar sendo. Amém? E, bom, como eu estava continuando aqui, a gente estava dizendo, o que diz respeito às obras da carne ou sabedoria terrena, diz muito sobre aquilo que me serve, que me coloca como centro das coisas. Quando eu estou falando das coisas de Deus, diz sobre adoração a Deus. Como eu estava dizendo antes também, e se de fato eu amo a Deus, eu automaticamente começo a amar aquilo que Deus ama. Verdade? Então vamos ler aqui com vocês, João 3,16, que diz assim,
Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se de fato eu amo a Deus, eu amo as coisas que Deus ama. Lembra aqui de João 3,16. É por isso que eu consigo amar o próximo. Eu não amo o próximo porque eu sou bom. Eu não amo o próximo porque, nossa, olha como eu sou legal. Ó, eu fiz lavagem cerebral, eu fiz coach, eu fiz nananana, passei pelo encontro. Não, gente. A gente só consegue amar o próximo quando a gente de fato ama a Deus e se humilha perante a presença dele. Porque de fato o amor dele me impacta de tal forma que eu começo a olhar para o próximo e falo, poxa, eu preciso amar essa pessoa. Mesmo quando essa pessoa não é muito fácil de lidar. Assim como eu também não sou muito fácil de lidar. Então, você quer ter a vida transformada? Ame a Deus. Que de fato você vai conseguir amar outras pessoas. Ah, eu não consigo perdoar. Ame a Deus que vai conseguir perdoar. Porque quando você, de fato, tem relacionamento com Deus, você começa a amar aquilo que Deus ama, você começa a enxergar aquilo que Deus enxerga, você começa a ouvir aquilo que Deus quer falar. E a sua vida começa a ser transformada. Amém? Então, A gente, repetindo, né? Nós amamos que Deus nos amou primeiro. E quando aceitamos esse amor de Deus, é que nós podemos amar as pessoas. É exatamente isso. Né? A Bíblia fala que Deus é o alfa e o ômega, o começo e fim. Tudo começa nele. Então, assim, se eu quero amar o próximo, é exatamente isso. Eu só posso amar porque Deus é amar o primeiro. Eu só posso, entre aspas, fazer primeiro porque Deus fez. E eu só faço também porque eu dependo dele. Porque ainda que Deus tivesse feito primeiro, se eu não depender dele, eu não faço nada. Eu preciso estar em inteira dependência de Deus. Porque senão também eu não consigo. Só para finalizar aqui, vamos lá. O tempo está estourando. Deu para fechar aqui? Bom, a gente leu o fruto do Espírito, a gente fez um comparativo aqui entre sabedoria do alto, fruto do Espírito, realizando ali ó, bem juntinho. Quem tem fruto do Espírito tem sabedoria do alto, quem tem sabedoria do alto tem o fruto do Espírito, porque é tudo através do Espírito Santo. E, bom, eu não sei se vocês lembram, lá na aula de introdução eu comentei assim, olha, o livro de Tiago, se fosse um seriado, é como se fosse a segunda temporada de Provérbios. Você tem um livro de Provérbios lá no Antigo Testamento e você tem um livro de Tiago que ele dá várias dicas, várias coisas, assim, parece uma continuação de Provérbios. Eu também comentei que Tiago, você lendo ali, você fala, já vi isso em algum lugar. Sermão do Monte. Bom, vamos finalizar ali no Tiago, que diz assim, olha, da sabedoria que vem do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, moderável, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ele finaliza dizendo, ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Lá na tradução NTLH diz assim, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que já foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. O que isso quer dizer no fim das contas, gente? Olha, o fruto da justiça se semeia na paz. Nós, como cristãos, nós queremos justiça. E justiça dá para ser entendida de diversas formas. E uma das formas, não é a única, mas uma das formas de justiça que eu aprendi, que eu achei muito legal, vocês já viram alguém com uma roupa muito apertada? O que você fala? Essa roupa é muito justa, muito grudada ali, né? Uma das formas de se entender justiça é o seguinte. Vou pegar meu celular aqui só para dar exemplo, tá? Aqui está Deus em relacionamento com o homem, quando Deus criou, tudo certo. O homem errou. O que aconteceu? Pecado separa o homem de Deus. Ele caiu. Não há nada que o homem faça que faça ele se achegar a Deus. Gente, o que eu posso fazer para se achegar a Deus? Nada. Tudo vem de Jesus. E o que nos leva à presença do Pai é Jesus. A obra perfeita de Cristo na cruz nos leva. Então, Jesus nos justifica para que tenhamos relacionamento com o Pai. Tudo certo? Deu para entender? Isso é só uma das formas, não é, então justiça significa só isso. Não, é só uma das formas, tá bom? É que está dizendo assim, olha, o fruto da justiça se semeia em paz. Nós entendemos que justiça também acontece quando estamos pregando o Evangelho. Que nós falamos a todas as criaturas, seja homem, mulher, no fim das contas, todo mundo é pecador. Todo mundo está decaído da graça de Deus, de que nós precisamos de Cristo e que Ele nos salvou e nós podemos ter contato com Deus através disso.
Então ele vai dizer assim, que o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Não tem como eu falar que eu sou representante de Deus se eu não vivo em paz. Quer dizer que em todo momento da minha vida vai ser um marasmo? Não, nós seremos tentados em todos os momentos, nós sofreremos ataques do inimigo. Mas Paulo vai dizer assim, olha, no que depender de você, segue a paz. Tem coisa que não depende de você, então, se não depende de você, não tem que se preocupar. Mas no que depende de você, aí sim você segue a paz. Sabe o que depende de você? Pedir perdão. Sabe o que depende de você? Ser discipulado e discipular pessoas. Sabe o que depende de você? Ler a Bíblia e orar. No que depender de você, você pode fazer. Você está sendo discipulado e está discipulando alguém? Você está lendo a Bíblia e buscando e orando? Você, de fato, está pregando o Evangelho? Porque no que depende de você, você deve viver em paz. Agora, no que não depende de você, nem se preocupa. A questão é que a gente se preocupa com aquilo que não depende da gente. E aquilo que depende da gente, a gente não está nem aí. Não se preocupa e não olha para essas coisas. Aí voltando aqui, ele diz assim, olha, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam em paz. Aí eu te convido a dar uma olhada aí lá em Mateus 5:9, que diz assim, é só um trechinho do Sermão do Monte, que vai dizer, bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurado pode ser traduzido como felizes são. Então, às vezes a gente fala, eu quero felicidade e tal. Quer felicidade? Lê o Sermão do Monte. A verdadeira felicidade vai estar explicada no Sermão do Monte ali. Uma vez eu ouvi uma frase que por muito tempo, ela é polêmica, muita gente concorda, eu concordava com ela há muito tempo, mas eu comecei a revisar e falei, não. Era uma frase de um teólogo famoso que falava assim, a Bíblia não prometeu felicidade, a Bíblia prometeu salvação. E eu falava, é isso daí mesmo, não sei o quê, não prometeu felicidade. Só que eu li o Sermão do Monte, está falando de bem-aventurança. Bem-aventurança é felicidade. A diferença é que a felicidade em Cristo é diferente da felicidade humana. Aí você quer entender o que é verdadeira felicidade? Qual felicidade um crente salvo tem que viver? Lê o Sermão do Monte. Aqui em Tiago ele vai citar algumas coisas, ele vai falar sobre paz e pacificação. Quer ser feliz? Seja pacificador, cheio do Espírito Santo de Deus. Como fazer isso? Bom, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Busque a palavra de Deus. Tenha a sabedoria do alto, tenha o fruto do Espírito. Porque aqui em Mateus 5:9 vai dizer, bem-aventurado, felizes são os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurado não é a pessoa que não passa luta. Bem-aventurado não é a pessoa que não passa problema. Aqui não está falando assim, os que têm vida fácil são os pacificadores. Está falando, os felizes são os pacificadores. Você pode estar feliz em meio a uma guerra. Mas como isso é possível? Se você tiver Deus na sua vida, você vai saber como é possível. Mas eu estou com um câncer. Se você tiver Deus na sua vida, você vai saber o que é de fato felicidade. Porque a felicidade na vida de uma pessoa que tem Jesus não depende das circunstâncias terrenas. Depende exclusivamente de Cristo. Lembra que eu falei que nós devemos depender de Cristo em todo momento? Comece a depender de Cristo que você vai saber o que é felicidade. E automaticamente você vai saber o que é ser pacificador. Eu estou com o tempo super estourado, mas quero finalizar só fechando esse terceiro capítulo aqui do livro de Tiago, ou da carta de Tiago, epístola, enfim. Que aqui foi um comparativo que ele acabou falando sobre a sabedoria do alto. Todos nós, sem exceção, todos nós temos um convite a ter essa sabedoria do alto. A ter, como a gente leu lá em Gálatas, também fruto do Espírito. Então busque. No que depende de você, tenha paz. No que depende de você, não depende de você, então nem se preocupe. A gente leu agora há pouco também, e nós vimos, de fato, que as pessoas que têm a sabedoria do alto, elas vivem em mansidão. Só para deixar claro, gente, mansidão não é falar assim, super calmo. Uma pessoa que fala calmo pode ser manso. Uma pessoa que fala gritando também pode ser manso. Mansidão não é sobre o tom de voz que você fala, mas é a vida com Deus que você leva. Jesus foi manso. E Jesus, sendo manso, entrou no templo e virou várias mesas. Jesus não deixou de ser manso por causa disso. Quer dizer que eu posso fazer briga, contenda? Não, não é isso. E Jesus não fez isso. É que lá tem um contexto, a gente já falou lá nas aulas dos evangelhos. Se você perdeu, tem no YouTube.
Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que mansidão não é sobre temperamento, mansidão não é sobre personalidade. Mansidão é sobre ter vida no Espírito. Mansidão é sobre servir o próximo e sobre pacificar ambientes e pacificar vidas. Enquanto a nossa vida não for uma vida em mansidão, enquanto a nossa vida não for direcionada pelo Espírito Santo, a gente vai ter muito conhecimento e pouca sabedoria. Deus te convida sim para ter conhecimento e sabedoria, sabedoria do alto. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa? Levantar algum outro ponto, dúvida, outro texto bíblico? Só trazer o microfone rapidinho. E o pessoal que está de casa para ouvir. Rapidamente, só para pensar que está falando em felicidade, né? A questão de felicidade é um estado momentâneo, né? Foi bem colocado por você, né? Para a gente não achar que a vida é só questão de felicidade, né? Me converti, agora tudo feliz. Exatamente. Né? Sendo que a Bíblia também fala outros trechos, né? E a questão de Jesus lá no templo, a questão não é só da raiva, mas de justiça. Foi justo, porque ali não era o local para estar fazendo aquele tipo de coisa. Só para pensar um pouco. Sim, exatamente. Foi muito bem colocado, né? Que felicidade não é gargalhada. Então vai ter momentos que a gente vai rir, mas a felicidade de um cristão não depende de gargalhadas. Só para, ali complementar também aquela questão lá de Jesus virar o templo ali, etc., está diretamente ligada à questão de justificação, dos sacrifícios, enfim. Como eu disse, se você perdeu essa aula, tem lá nos evangelhos. Pastor, quer comentar? Ah, tá. Então tá bom. Vamos orar, então vamos finalizar, que o nosso tempo está super estourado. Ah, tá, tem aviso então, mas a gente vai orar então para finalizar a aula. A Beatriz comentou aqui só para ler, isso me lembra em Hebreus 12, 11, e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz fruto pacífico de justiça que nos exercitados por ela. Aqui ele está falando sobre correção lá no livro de Hebreus 12, 11, vai dizer que muitas vezes a correção de Deus vai entristecer um pouco, porque assim, ninguém gosta de levar bronca. Ninguém acorda de manhã e fala assim, nossa, quero levar uma bronca do meu chefe hoje. Mas quando a correção de fato ela é bem dada, no começo ali ela causa uma certa tristeza, porque ninguém gosta de errar. Mas a gente corrige a nossa rota e isso causa alegria e felicidade. Vida com Deus também é isso. Às vezes a gente vai levar uma pancada ali, mas vai ser para gerar coisas boas. Cadê os avisos? Tá.